O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, no Evangelho de hoje nós vemos Jesus chorar quando ele chega em Jerusalém. E Jesus chorou porque Jerusalém lhe abriu as portas, mas não lhe abriu o coração. Isto é, os israelitas não acolheram, não reconheceram e não se submeteram a Jesus como Cristo de Deus, como Messias. O rejeitaram, o repeliram a graça. Olha que horror! A graça foi até eles e eles rejeitaram. Então veja, isso é uma coisa grave. Eles estavam assinando a sua própria condenação. E vemos Jesus fazer essa profecia, que os filhos de Jerusalém serão esmagados contra ela e ela será destruída. E nós sabemos que essa profecia se realizou no ano 70. No ano 70, na Guerra Judaica, quando em 66, 66 depois de Cristo, os judeus resolveram se revoltar contra o Império Romano. Resolveram que eles iam se livrar dos romanos e interromperam o sacrifício que devia ser feito pelo imperador lá no templo em Jerusalém. Não satisfeitos em rejeitar a Deus, rejeitavam também aos homens. E não precisa ser um grande estudioso da história para saber qual foi o fim. Não havia como os israelitas enfrentarem o Império Romano no auge do seu poderio econômico, político e militar. E os romanos passaram, como diriam os jovens, passaram o rodo. E ainda naquela época, os cristãos que lá estavam se retiraram de Jerusalém e aconselharam os outros a fazer o mesmo. Mas eles, liderados pela cegueira dos zelotas, da facção mais radical do antigo Israel, não quiseram ouvir. De fato, Trajano,
César Trajano, imperador romano, ele e seu filho Tito tiveram comiseração com a comunidade cristã que habitava naquela região, porque os cristãos já tinham dito: olha, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, mas ainda eles não deram ouvidos, e os romanos arrasaram a cidade santa. O que sobrou de Jerusalém daquela época é o hoje chamado Muro das Lamentações, que na época estava debaixo da terra, era o muro de arrimo. Então, acima da terra não ficou pedra sobre pedra. Então vejam, a palavra do Senhor não fica em vão. Agora se coloca uma pergunta para nós hoje: e eu? Será que eu estou acolhendo Jesus na minha vida? Ou eu estou fazendo como os antigos israelitas, repelindo a graça? Será que eu sou um cristão, que eu estou disposto a dar a minha vida pelo Evangelho e pela igreja? Isto é, pelo próprio Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Nós gostamos de dizer que a igreja é povo de Deus. Ela é povo de Deus, mas ela é mais do que um povo. Ela é o próprio corpo místico de Cristo. E isso não é uma linguagem figurada. Isso é uma linguagem factual. Nós batizados, nós somos os membros do corpo de Cristo. E nós devemos estar preparados para passar por perseguições, porque o próprio Cristo foi perseguido, o próprio Cristo foi rejeitado, o próprio Cristo foi crucificado, foi martirizado. E aí, eu tenho que olhar para mim e perguntar se eu estou disposto a dar a minha vida pela causa do Evangelho. E dar a vida pela causa do Evangelho não é só morrer, não é só morrer, não, também é. Seria até a culminância de uma vida dedicada ao Evangelho, quando você tem que dar a sua própria vida em defesa da fé. Mas também é dedicar cada dia da nossa existência aqui na terra a acolher a palavra de Deus e vivê-la e praticá-la. Nos esforçar para praticar a palavra do Senhor. Pregar esta palavra, pregar este Evangelho com a palavra e com a vida. E isso exige de nós um empenho ascético, porque para eu evangelizar o mundo, eu primeiro tenho que me evangelizar. E isso é um trabalho para a vida inteira, porque eu tenho que aprender a olhar para mim, reconhecer minhas fraquezas, meus limites, minhas imperfeições, minhas más inclinações, e dar combate a elas, a soberba, a ira, a luxúria, a inveja, a gula, a inveja, a preguiça e a inveja. É preciso que eu faça este esforço. Daí porque nós temos a confissão, o exame de consciência. Daí porque nós temos que cultivar as virtudes: fé, esperança e amor, prudência, justiça, fortaleza, temperança, pobreza, castidade, obediência, para que o Senhor vá nos ensinando, nos santificando, nos abrindo a sua graça, e para que nós possamos frutificar, acolher a Jesus na nossa vida e dar muito fruto, como fez Santa Cecília. Santa Cecília, da nobre família senatorial, da família patrícia dos Metelos, jovem que aderiu ao cristianismo, moça que ofertou a sua castidade, a sua virgindade a Cristo. Mas a sua família lhe obrigou a contrair matrimônio com um jovem
patrício romano e devendo cumprir aquilo que seus pais esperavam na noite de núpcias, ela conversou com esse rapaz, agora me foge o nome, e vai dizer para ele: olhe, eu sou cristã e eu fiz voto de castidade. Se você quebrar este voto, se você tentar alguma coisa contra mim, vai incorrer na ira de Deus. Senão, Ele vai te dar o prêmio. E este jovem ficou tão impressionado com o que Cecília lhe declarara, que ele se torna cristão. Ele vai assumir aquele voto que Cecília fez para ele. E mais ainda, Cecília consegue que o irmão dele, o seu cunhado, também abrace a fé cristã. O prefeito de Roma, na época, sabendo que estes jovens tinham se tornado cristãos, os manda prender e os manda supliciar, torturar. Eles morrem. E como era uma família muito rica, ele manda chamar Cecília para saber onde está a fortuna. Ele queria se apropriar da fortuna por trás do disfarce de estar aplicando as leis do Estado. E ela vai dizer: eu já dei um destino para esta fortuna. Depois ele vai descobrir que ela tinha distribuído entre os pobres e vai martirizá-la. E Cecília, no momento do seu martírio, vai levar um canto de louvor a Deus. Por isso que ela é considerada, ela é padroeira dos músicos, porque usou a música para louvar a Deus. E se conta que tinha uma voz melodiosa e que tocava bem instrumentos musicais. Então Deus agraciou esta jovem com todas essas virtudes, e ela pôde seguir os passos do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Ela também se tornou imolação, como Cristo foi o Cordeiro imolado para a nossa salvação. Ela também, confiando no Senhor, colherá os frutos da vida eterna no último dia, no dia da glória, na ressurreição, já goza no céu. Ela seguiu o nosso Senhor com a sua vida e com a sua morte. E nós? E eu? E tu? Tu que está nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré, pelo YouTube, pelo Facebook da Basílica de Nazaré. E tu? O que fazes em prol de Jesus, em prol da igreja, em prol do Evangelho, em prol do próximo? Cecília ofereceu tudo. Foi discípula e missionária proativa. E morreu, olha que morte edificante, louvando a Deus. Louvando a Deus. Não é à toa que ela é festejada em toda a cristandade. Não é à toa que na própria cidade de Roma, ela tem várias igrejas e capelas dedicadas à sua memória. Não é à toa que Deus lhe concedeu a graça do seu corpo ser encontrado incorruptível. Quase mais de 1000 anos depois de sua morte, em 1599, quando abriram o seu túmulo, seu corpo estava intacto, incorrupto. Aliás, foi a primeira santa da qual se encontrou o corpo incorrupto.
Então veja as maravilhas que Deus faz naqueles que eles são fiéis e fiéis até o último momento, até a última hora. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Mater Ecclesiae, Mater Dei et Mater Ecclesiae, que peça a Jesus Cristo que nós também possamos ter uma vida e uma morte tão santa, tão edificante para a igreja e para o mundo, como foi a morte de Santa Cecília, e que nós possamos também ganhar junto com ela os louros da vitória do Cristo, o leão de Judá, que venceu o demônio, a morte e o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para